Boa noite, gente! Está no ar mais uma livecast aqui do Pod Estima. E hoje o assunto que vamos tratar aqui vai ser sobre a PNL, como a PNL, que é a Programação Neurolinguística, ajuda no emagrecimento, tá? O convidado de hoje muito especial, meu querido esposo, que antes mesmo, né, de eu começar todo esse processo de emagrecimento, me ajudou muito com o método que ele criou, que é o Smorfing Time. A gente fez aí umas 3, 4 turmas e ele vai falar um pouquinho mais também sobre para vocês, tá bom? Vou convidar ele aqui. Meu bem, você entrou na live? Não tá te aparecendo aqui. Enquanto isso, eu vou enviar aqui o aviãozinho para todos os nossos amigos. Se você estiver aí na live e quiser fazer este favor também, já envia aí, chama mais gente para aprender um pouquinho mais sobre a PNL, porque ela não ajuda somente no emagrecimento, tá, gente? A PNL é um método assim maravilhoso que aborda e ajuda vários assuntos da nossa vida, tá? E hoje a gente vai saber um pouquinho mais dela e como ela pode ajudar no emagrecimento, né? Deixa eu convidar aqui o pessoal e já vou chamar o Jonathan. Agora foi. Boa noite, Mona, maravilhosa. Boa noite, Mônica. Boa noite, tá? Ah, você viu, Amília? Linda de bonita. Cheguei. Boa noite, esposo. E aí, meu povo, tudo bem? Boa noite. Gente, vocês que estão aí assistindo, vai dando um feedback pra gente sobre o som. Porque eu tô na sala e ele tá lá no quarto, mas não tem uma porta de lá pra cá, então eu tô me ouvindo falar lá. Então eu acho bom você pôr o fone, meu bem. Pera aí. Fala de novo. Tá dando pra me ouvir bem? Como é que tá meu áudio? Sim, agora tá ok. Tá ok. Então, se apresente. Gente, boa noite primeiramente. Eu sou o Jonathan Valadão. Há 2 anos, dois não, né? Agora são 3 anos aí. Conheci o Pablo Marçal. Ele mudou minha vida e hoje, a hora que a gente estava gravando o podcast, a gente falou sobre solitude, né? Que foi uma coisa que me ajudou bastante e na minha solitude eu aprendi a trabalhar com PNL, né? E é uma área que eu trabalho bastante, indiretamente. Ajudo pessoas até hoje com isso. E uma das pessoas que eu ajudei foi minha esposa, né? Que foi a gente costuma dizer que ferreiro, casa de ferreiro, espeto de pau. Aqui em casa o ferreiro tem espeto de ferro, né? Foram ferramentas que eu fui usando através do meu conhecimento, através das coisas que eu fui correndo atrás. E tá aí uma das coisas que eu falo para o pessoal que deu certo, né? Trabalhando as minhas ferramentas que eu aprendi, que foi minha esposa, tá? E o mais, eu acho que é isso. Muito bom. Então, como eu estava falando aqui no começo da live, hoje o tema sobre a PNL vai ser como, né, a PNL pode ajudar no emagrecimento. O que eu vejo aí, primeiramente, né, fala um pouquinho sobre o que é, né, a PNL. PNL, gente, programação neurolinguística. É, afinando aqui para vocês, o que é? É como se você fosse fazer um hack,
né, que os gamers usam bastante essa palavra, um hack no seu cérebro. Então você vai acessar áreas da sua mente, áreas da sua vida, áreas da sua cabeça que você não está acostumado a acessar, para ressignificar essas áreas, porque tem muita coisa que a gente passa na nossa infância, ou coisas que a gente viveu durante a nossa vida, que tem gatilhos que impedem a gente de avançar. Um exemplo disso, por exemplo, a pessoa geralmente tem problema de ler em público ou de falar em público. E se a gente usar o PNL, a gente consegue acessar as lembranças que fizeram com que essa pessoa chegasse a esse impasse na vida de não conseguir produzir algo, né? E no caso, eu tinha muito problema em falar em público, tinha muito problema em falar na frente da câmera, né? E quando eu trabalhei a PNL, quando eu fui apresentado essa ferramenta, eu entendi que isso era um problema da minha infância. Aí eu trabalhei isso, eu ressignifiquei isso, né? E aí eu comecei a produzir um elemento diferente na minha vida graças a isso. Então, o PNL, a grosso modo, é você ressignificar, é você retrabalhar, por isso que é programação neurolinguística. Então, você vai usar métodos provados, coisas que a gente sabe que dá certo, para transformar atitudes negativas em atitudes positivas. Mona, melhorou a voz? Tá melhor agora que o Jonathan colocou o fone? Eu dei uma afastadinha no meu fone, eu acho que tá alto por conta disso. Não, era a minha que tava alta. É que, na verdade, eu falo um pouquinho alto, né, gente? Então, tem isso também. E eu não peguei o meu... eu peguei. Deixa eu ver, acho que melhora. Achei que eu não tinha pego e não tinha como... Se for a lapela, é bom você não usar agora, porque senão você vai ficar sem o áudio. É. Apesar de que eu tô te ouvindo daí, né? Eu tô te ouvindo ao vivo. Não, vai, você que sabe. Não, se tiver tudo ok aí, tá tudo certo. Só dá um feedback aí pra mim, gente. Então vamos lá. Como o Jonathan falou, né? Resumidamente, como é. Quando eu aprendi, né, no Smurfing Time, é mais ou menos como você formatar, né, um computador, tirar as coisas que estão ruins, velhos hábitos, velhas crenças, e instalar novos drives aí, né, de coisas positivas, de coisas que vão ajudar no que você precisa, né? No caso de trazer para o emagrecimento, você vai reconhecer, né, velhos hábitos, coisas que foram instaladas, né, às vezes no subconsciente, que fazem às vezes você descontar a ansiedade na comida, olhar a comida de uma maneira como um escape. Essas coisas assim seriam o que a gente teria que desinstalar, né? Usando como exemplo o computador. Então, eu acredito o seguinte, né? Que quando a gente começa a usar a PNL para tudo na vida, mas principalmente no emagrecimento, a gente tem que fazer uma autoanálise, né, da gente mesmo e reconhecer o que precisa ser mudado, né? O que precisa ser restaurado e o que precisa ser excluído. Porque se a gente não for sincera nesse processo, né, que é de analisar, de analisar nós mesmos, a gente não consegue dar seguimento aí nesse processo. Então, exige bastante também da gente ser leal com o que a gente sente, com o que a gente faz, não é? Exatamente. Gente, uma parada que a Tainá falou, que é sobre emagrecimento, sobre alimentação, tem muita gente que confunde a compulsão alimentar com ansiedade e ansiedade com compulsão alimentar. É como a gente está falando. O PNL, ele vai ajudar você a dizer o que é o que e aonde é que está e como tratar. Então, tipo assim, a compulsão alimentar é uma coisa que você tem que tratar com um médico, tá? Agora, você se alimentar demais por conta da ansiedade, a PNL pode ajudar você nessa parte. Porque você vai ressignificar. Ansiedade é o quê? É excesso do amanhã. Assim como a depressão é excesso do ontem, a ansiedade é você sofrer com o e se. Então, quando você
ressignifica isso, quando você começa a retrabalhar esse si, você começa a ajudar o seu cérebro a mostrar para você mesmo que nem sempre você precisa se alimentar. Nem sempre você vai precisar estar ingerindo alguma coisa para passar por alguma coisa. Ah, eu estou nervoso, então eu vou comer. Ah, eu estou nervoso, então eu vou fazer isso. Ah, eu estou nervoso, eu vou fazer aquilo. Se você trabalhar sua mente através do PNL para fazer com que você mesmo entenda que você não precisa de certo processo, você começa a canalizar a sua energia neural, você começa a canalizar a sua energia corporal para um exercício físico, para uma atividade física que você consegue ter um resultado real, né? Um exemplo, quando a Tainá começou com esse processo, ela tinha muito isso. Antes da gente fazer a primeira aula do Smurfing Time, ela passava pelo quê? Tá nervosa? Come. Tá brava? Come. Tá ansiosa com alguma coisa? Come. Então ela sempre tinha motivos, oh meu Deus, ela sempre tinha motivos para acessar essa parte da vida dela, para estar sempre ali em constante alimentação desnecessária. Quando a gente trabalhou isso nela, ela, sem ela perceber, ela começou a analisar os motivos que faziam ela comer. Então, às vezes pode parecer, é uma coisa normal porque eu decidi fazer algo com a minha vida. Não. O que está acontecendo é que as ferramentas do PNL, que a gente trouxe essas ferramentas para ela, incrementou nela, mostrou onde é que estão os pontos negativos, os pontos positivos, começaram a fazer com que ela entendesse que é desnecessário isso que ela está vivendo. Então ela não precisa comer tanto, ela não precisa comer quando ela está feliz, ela não precisa comer quando ela está triste, ela precisa resolver esses problemas. Ela precisa administrar o que está acontecendo. Entende? É onde entra o CCC, né? Que a gente captura, converte e canaliza. Isso é uma das ferramentas dentro do PNL que também serve para várias áreas da nossa vida, inclusive no emagrecimento. Porque você está passando uma situação de estresse, por exemplo, aí você tem que perceber, capturar da onde que está vindo, né? Aí você, que nem a história que eu sempre conto aqui, sobre quando eu comecei lá atrás, né, lá em agosto, e nos primeiros 7 quilos eliminados, foi aquela pessoa na loja que eu nem conhecia e falou que era para mim desistir, que o meu caso seria só bariátrica e tudo mais. Naquele momento, eu apliquei essa ferramenta, né, do PNL, que é o CCC, eu capturei aquilo, converti em energia e canalizei no treino. Que até então eu não estava treinando, né? Eu estava só controlando a alimentação, fazendo a suplementação e tudo mais. E quando ela falou aquilo para mim, eu já tinha programado o meu cérebro, né, para essa situação. Então eu capturei aquilo que ela disse, converti em energia e canalizei. Então é uma ferramenta assim das que eu mais uso, da que eu mais gosto dentro do PNL, porque a gente tem o poder ali daquilo fazer bem ou mal, né? Porque a forma com que ela veio falar, talvez em outro momento, se eu ainda não tivesse aprendido sobre isso, se eu não tivesse pegado esse caminho, eu teria parado, né? Porque da forma como a pessoa fala, com aquela certeza que ela fala, você tá ali, já passou várias vezes por um processo, né? E a pessoa fala assim, pô, desiste, não tem jeito, não dá, você vai conseguir perder um certo tempo, depois não vai mais conseguir. E aí no momento, quando você já tá aplicando isso para sua vida e você consegue transformar aquilo em energia, em algo bom, você tem resultados assim. Ali foi a primeira vez assim que eu senti na pele, porque é algo que a gente vai usando todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas ali foi a primeira situação que eu fui colocada assim de frente mesmo. Não, ou agora você usa, né, o que você aprendeu e o que está na sua mente, porque nem sempre, aliás, nunca é o que a gente está sentindo, né? A PNL ela não funciona com o sentimento, ela vai funcionar com a razão, né? Exatamente. Ó, referente a essa situação que a Tainá apresentou. Gente, oi para todo mundo que está entrando, falando oi aí, a gente está conversando aqui, acaba passando batido. Oi para vocês, obrigado por vocês que estão entrando aí, tá bom? Obrigado por vocês que estão
dando uma comentada, participando, tá? Muito grato por vocês estarem aqui prestigiando a gente. Tá bom? Ó o David aí, visão! Ó, referente, essa situação que a Tainá passou com essa moça na loja quando ela foi abordada, quando ela chegou em casa, me contando da situação e tal, ela estava tão em paz com isso, né? Porque em outros momentos aquilo já ia atingir ela em várias instâncias da vida. Então a gente ia ter problema entre eu e ela ia brigar com as irmãs, ela ia brigar com as amigas, ela ia brigar com o cachorro, ela ia brigar com todo mundo. Ia comer, ia comer, verdade, ia comer. E aí aquilo ia retroceder. Como ela estava com a ferramenta em mãos, ela já usou aquela ferramenta, usou o CCC, que é uma das ferramentas muito importantes, e começou a trabalhar naquilo que a pessoa jogou para ela. Agora, segura essa aqui. A palavra fala que todos os homens que Deus usou, deu até eco. Todos os homens que Deus usou, ele não usou absolutamente nada que estava fora. Ele não usou nada que estava fora. A PNL, ela trabalha justamente em cima de coisas que você tem dentro de você e muitas vezes isso é escondido, muitas vezes isso é oculto de você, muitas vezes isso é jogado para escanteio porque você está focado em coisas negativas. É muito mais fácil, é muito mais forte em você usar e canalizar em coisas que são fáceis. Então alguém vai falar para você, olha, você está gorda. Olha, para de comprar roupa assim porque fica ridículo. Olha, para de fazer isso porque você só faz comer. Não adianta você ficar fazendo isso porque você só come. Olha, você sempre foi assim, sempre foi desse jeito. Então, é muito mais fácil você dar ouvido para situações e palavras desse jeito. Agora, a PNL, quando ela é bem usada, você consegue ter resiliência, entendeu? E entender que quando a pessoa está falando desse tipo de coisa, ela não está falando de você. Quando a pessoa está falando desse tipo de coisa, ela está falando de si mesma. Porque vai ter gente que você conhece, pessoas que caminharam com você, pessoas que estudaram com você, que veem você agora, trabalhando em você, investindo pesado, que não dão conta e não entendem o porquê que você está caminhando, por que você está produzindo, por que você está perdendo medida, está perdendo peso. Porque às vezes o pessoal acha que é só o suplemento e não é o suplemento, porque eu sou marido e eu não sou, quem me conhece sabe, eu não sou o tipo de pessoa que passa a mão na cabeça das pessoas. Então, tipo, se fosse para criar uma mentira, se fosse para criar uma narrativa, se fosse aqui só para vir aqui só para vender meu peixe, eu não viria. Eu acabei de vir de um podcast. Eu já tenho o meu já. O que eu estou falando para vocês aqui é algo que vocês podem usar para dar certo para vocês, porque teve muitas vezes da Tainá fazer exercício aqui em casa só ela e Deus. Eu tenho vídeos aqui que eu filmei do meu telefone que ela nem sabe dela fazendo exercício. Então, são coisas que a gente precisa entender que as ferramentas que a gente usa no dia a dia para a gente conseguir dar certo são ferramentas que Deus já colocou sobre nós. Mas essas ferramentas elas estão enterradas em coisas que as pessoas disseram para vocês por conta de situações que elas mesmas colocaram sobre as costas dela. Então, como elas não querem dar esse passo, como elas não querem fazer um exercício, sair da procrastinação, começar a entender que nem sempre a culpa é do outro. Então, é muito mais fácil elas culparem você. O David está aqui, ó, comentando aqui, ó, é verdade. Teve muitas vezes, não foi uma, não foi duas, não foi três, que eu estava jogando videogame com ele aqui no quarto onde eu estou aqui, que é onde eu faço podcast, onde eu faço minhas lives, é onde eu jogo videogame também, que eu comentava com ele. Ele está aqui, não deixa eu mentir. Ó, negão, focadaça. Focadaça. Tá lá fazendo um bagulho sozinho, filho. Exercício sozinha lá. Ó. Ela é a televisão, e às vezes não tinha televisão, ia no telefone, por quê? Usou a ferramenta correta e começou a entender que certas coisas na vida, se a gente não fazer, ninguém faz. Entende? Agora o PNL, ele é uma ferramenta útil, ele é extremamente útil. Só que se você decidir que o que as pessoas falam sobre você,
as coisas negativas que as pessoas falam sobre você têm mais peso, você vai ficar fadado a fracassar. A escolha sempre vai ser nossa. Eu me emociono até de lembrar, né, de tudo que eu passei até aqui, Não porque chora não, não chora não. não é fácil. Boa noite, gente, tá? Oi para todo mundo que tá aí com a gente. Fábio, todo mundo que tá aí, David, Vitória. Boa noite, gente. É assim, o que eu falo sempre, e todas as meninas que são clientes nossas acabam se tornando amigas, né? Porque a gente tem esse acompanhamento. Tanto eu quanto minha mãe, a gente vem, assim, de um atendimento humanizado, com carinho, atenção. Porque a gente sabe como é difícil, é algo que mexe, assim, com o psicológico da gente, né? Saúde da gente. Então, não é só, assim, olhar a pessoa como, ah, nossa, vou só vender para aquela pessoa, olhar a pessoa só com aquele cifrãozinho do dinheiro. Não, a gente não faz isso. Até porque a gente sempre sentiu na pele, né, esse negócio. E o suplemento, ele é assim, ele vai funcionar, ele vai te emagrecer, ele funciona. A gente tem muitos resultados comprovados. Mas você se transformando, né? Que nem eu postei esses dias aí, emagreça a mente. Você tem que mudar a sua mente. Por quê? Você vai, não, eu quero emagrecer, quero emagrecer, quero emagrecer, quero emagrecer. Compra o suplemento. Beleza. O suplemento vai inibir seu apetite, vai regular seu intestino, vai combater a retenção de líquido, todos os benefícios que eu sempre falo aqui para vocês, mas ele não vai trancar sua boca. Ele não vai tirar sua vontade. Ele não vai, tipo assim, ó, levanta, vai treinar. Não existe. Não tem uma forma milagrosa disso. Se não a gente trabalhar a mente. Então, como eu falo para vocês. Ah, Tainá, mas você fala do suplemento. Sim, o suplemento é, como a PNL, uma ferramenta. Você vai pegar ele, você vai começar a fazer o uso dele, ele vai te ajudar, vai te proporcionar, que nem eu no começo, conversava muito, muito, muito com o meu distribuidor, que eu tenho um carinho enorme, porque ele me ajudou, assim, a abrir também minha mente em várias coisas. Ele falava, Tainá, aproveita tudo que o suplemento vai te proporcionar agora no início, pega e coloca toda a sua força, tanto que tá para sair um vídeo aí que eles vieram gravar a gente, eu e minha mãe, e no próprio vídeo a gente fala, né, que o suplemento, ele costuma dizer 10%, né? Ele é assim, eu já não acho, eu acho que foi até um pouquinho mais, mas o suplemento, ele não vai fazer o papel dele sozinho. Como a PNL também não vai se você não quiser, né? A gente tem que querer. Então, vai nascer dentro da gente, por isso que eu disse sobre a gente ser sincera com a gente mesmo. Nossa, cara, eu tô no fundo do poço. Tô aqui depressiva, relaxada, não tô me cuidando. Tô só comendo, tô colocando a culpa no marido, no pai, na mãe, no irmão, no trabalho. E tô aqui comendo, comendo, comendo. Porque, gente, o problema que eu sempre falo, como eu disse na outra livecast com a Mônica, não é você ser gordo. Meu, quer ser gordo? Tá te fazendo bem, você tá saudável, você se aceita, você é feliz? Ótimo. A partir do momento que aquilo tá afetando sua saúde, principalmente sua saúde mental, que foi o meu caso, esquece, cara. Aceita que você tá do jeito que você tá e busca melhorar. Foi o que aconteceu comigo. Vai fazer um ano, hein, Preto? Vai fazer um ano, semana que vem, que eu ganhei o short. E o short foi a minha virada de chave. Eu ganhei aquele short e falei, cara, o short não passa na minha coxa. Como eu vou falar isso pro Jonathan? Ele chegou com o short todo feliz, que o tio, né, que infelizmente já faleceu, me deu. Olha, o tio mandou te dar tal e tal, e aí eu coloquei o short não passou na minha coxa. Aí eu falei, meu, o que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo comigo? O que eu tô fazendo comigo? Então, naquele momento, eu parei para pensar e reconhecer o que eu, Tainá, estava fazendo comigo. E eu falo que foi algo muito forte, porque no shorts está bordado amor próprio. E no momento era tudo que eu não tinha, que eu não estava tendo comigo. Então, eu acho até interessante
importante o Jonathan estar aqui, a gente tá batendo esse papo, porque afetava o nosso casamento, porque tudo eu colocava a culpa nele, nele, porque o meu centro de vida era o Jonathan. Então eu não olhava pra mim, nem para as coisas boas e nem muito menos para as ruins, né? Então eu não conseguia ter amor próprio, ter nada, porque tudo era o Jonathan. Ai, nossa, eu não consigo ter ânimo de limpar a casa porque o Jonathan, pelo amor de Deus. Ah, eu não consigo emagrecer porque o Jonathan não me ajuda. Ah, eu não consigo. Gente, o Jonathan tá indo pra academia porque ele viu eu na academia. Olha isso. Então, tipo assim, quando eu mudei aqui, quando eu tive a minha virada de chave, e aí veio o suplemento, que foi algo assim, que foi um divisor de águas que eu falo, porque ele me ajudou assim. É difícil a gente eliminar 1 quilo, principalmente quando a gente está na obesidade. Então, o suplemento veio, em 15 dias eu tinha eliminado 7 quilos. Então, aquilo me deu um ânimo. Então, é que nem eu falo, é uma ferramenta, que nem a PNL. Você pode usar várias ferramentas, que nem o curso que eu estou fazendo, e vai ser uma novidade que eu vou estar trazendo aqui para vocês, que tem a ver com isso, de emagrecer definitivo. Por quê? Você vai ter várias ferramentas. Vai estar lá assim, vou dar um exemplo aqui. Você pega e escreve lá um recadinho, cola lá na sua geladeira. Não comer doce. Um exemplo, tá? Olha lá, não comer doce. É uma ferramenta da PNL, né, amor? É para ajudar a sua mente a fixar aquilo. Ó, aí você coloca lá. Um exemplo do que ela tá falando. Cadê? Tá aqui, ó. Eu tenho esse caderno. Pra quem já fez o curso comigo sabe que eu vira e mexe eu pego esse caderno. E ele tá cheio de anotações. Eu tenho esse, eu tenho do Vingadores lá no quarto, tem um que tá na minha mochila comigo. Por que é bom você fazer o exercício da anotação? Vamos lá. Se você está assistindo um filme, você não vai conseguir lembrar do filme todo. Você simplesmente vai lembrar de partes específicas. Certo? Eu não aguento esse comentário do David. Você vai lembrar de partes específicas. Se você ler o livro, você vai conseguir lembrar do livro. Porque você leu. Agora, se você escrever alguma coisa, se você fixar, pode ver, se você está tentando lembrar alguma coisa e você anota, você fica pensando depois, pô, eu não precisava nem ter anotado. Pô, não precisava nem ter anotado, porque eu nem precisava lembrar, tô lembrando. É um exercício que você faz quando você escreve, entendeu? No TDAH, você também consegue trabalhar, que eu devo estar escrevendo aqui, ó. Eu chamo isso de TDAH. No TDAH, você consegue trabalhar o PNL também usando essa ferramenta da anotação. Porque quando você anota, você inibe o seu TDAH de fazer você esquecer daquela informação, porque está anotado. E aí você simplesmente fixa isso na cabeça. Um exemplo, para você que está assistindo, você vai pensar agora numa maçã vermelha. Então, para de pensar na maçã vermelha agora. Para de pensar na maçã vermelha agora. Não dá. Por quê? É algo que o seu cérebro faz inevitavelmente. Pensar em algo que está sendo dito. Pensa aí no seu pé esquerdo. Pensa aí no seu dedinho da mão. Pensa aí na comida que você gosta. Todas as vezes que você faz esse exercício de colocar a sua mente para trabalhar em algo, ela foca especificamente naquilo que está sendo falado. Então, quando você anota, você está mandando uma... Meu Deus! Você não conta, David. Você está mandando uma mensagem para o seu cérebro que ele está anotando. Então, se você perder o papel, vai ficar insignificante, porque o seu cérebro anotou. Então, é um exercício extremamente importante, principalmente para você que está trabalhando em emagrecimento. Faz isso que a Tainá está falando. Pega post-it, pega uma paradinha que você coloca aí, tem para vender aí, em qualquer lugar tem para vender, um negocinho para você pôr na parede, e anota, porque você vai exercitar a sua mente para trabalhar isso. Então, exatamente. Mas como eu estava dizendo, se você vai lá, coloca esse recadinho lá, que é uma das ferramentas, e você chegar lá, tá lá.
não come chocolate, que nem o David falou aí, não come chocolate, tá lá você colocou o lembrete lá para ativar isso na sua mente. Aí você fala assim: "Ah, eu não consigo. Ah, a vontade está falando mais alto, vou comer." Funcionou de quê? Nada. Aí é a PNL que não resolve? É a ferramenta que não está dando certo? Não, é você. Porque você não é uma criança. Então, muitas das vezes eu fazia isso comigo mesma. Eu acho que o Jonathan viu eu fazendo isso. Eu ficava assim, ó, Tainá, você não vai comer só o que você gosta, você não é criança. Você vai comer o que você tem que comer. E isso servia para o exercício também. Tinha vezes eu estar treinando aqui meia-noite. Essa sala aqui, ó, pintei ela inteira, porque ela virou minha academia. Era minha academia em casa. Então, tipo assim, era corrido, trabalho fora, tenho que cuidar de casa, tenho que cuidar disso, fazer aquilo e tal. E aí eu falava, meu Deus, e agora? Meia-noite, vou treinar. E eu ia e treinava. Então, assim, como que eu tô conseguindo? Várias pessoas que começaram comigo lá atrás, se incentivaram e tal, parou. Por quê? Não coloca em prática o que eu digo. Não é a motivação, gente. Nem todo dia a gente vai estar motivado. Eu comecei meu dia hoje assim, ó, meu Deus, que dia incrível, vai ser extraordinário. Eu vou voltar para a loja e vai dar tudo certo. Eu coloquei o pé na loja, deu 30 minutos, começou a dar tudo errado. Aí, se eu não trabalho a mente, né, o cérebro lá tal, eu falo assim, meu Deus, nossa, vai dar tudo errado, que dia bosta e tal. Não, eu fiz. Tá sendo ruim agora, mas vai melhorar. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me controlar. Tem vezes, gente, que a gente não é a Mulher Maravilha, nem o Super-Homem, então a gente não vai conseguir, tipo, nossa, meu Deus, tá dando tudo errado, mas eu tô aqui. Não, a gente não é um robô. Então, o que eu, Tainá, faço? Eu me calo, vou pro meu canto. Antes eu descontava em todo mundo, inclusive na comida. Então, hoje eu me calo e eu começo a me ouvir. Peraí, o que tá acontecendo? Vamos reorganizar os pensamentos, os sentimentos. Porque o sentimento faz a gente fazer o errado. Peraí, amor, deixa eu não perder o raciocínio. Você já faz. Então, aí começou a dar tudo errado. Aí eu falei, poxa, hoje tem a live, cara. Hoje é o dia da live, porque eu coloquei a quarta-feira, nem me liguei que também é dia de podcast do Jonathan. Eu falei, nossa, vai dar tudo errado, agora ferrou. Mas eu já ia falar, nossa, agora não tem jeito. O Jonathan é testemunha, eu já ia jogar tudo. Eu falei, não, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar tudo certo. E fui focando nisso. Aí, tá até aqui, ó. Enquanto o Jonathan estava lá no podcast, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o assunto, sobre ferramentas, sobre dicas. E o que aconteceu? Pouco antes do tempo da live, eu estava fazendo isso, aconteceu uma situação. Cadê o Jonathan que não aparece e tudo acontecendo, uns problemas aí, e eu poderia simplesmente ter falado, não vou fazer. Não vou fazer. Passa na cabeça, Tainá, passa. Passa na vontade de desistir? Passa. Mas hoje eu tenho controle. Então não é o que eu quero, não é o que o meu sentimento tá ali. É a disciplina. Então eu sempre falo, a motivação não vai te levar onde a disciplina te leva. Então faça o que tem que ser feito, independente do que você está sentindo ou do que está acontecendo ao seu redor. Pode falar, mano. Duas coisas, gente. Trabalhe, seja forte e não enche o saco. É uma regra que eu coloquei assim e funciona. A Tainá, minha esposa, ela sabe. Eu não faço curso. É uma coisa que eu, desde quando a gente começou a se relacionar e decidimos casar e tal, eu mostrei assim, ó. Se eu quero arroz, eu quero arroz, eu vou comer arroz, ah, mas eu não gosto, tá bom, é só você não comer, né? E outra coisa, gente, uma coisa que a Tainá falou, tem um nome, pouca gente sabe, que chama self-talk. Self-talk, né? Ou talk yourself também, pode ser. Que é você conversar com você mesmo. Uma coisa que vai ajudar você a sair de uma crise
de uma situação que você está entre a cruz e a espada é analisar-se. Hoje no podcast a gente estava falando sobre solitude e uma das ferramentas que ajudam na solitude e ajudam também nessa parte é você conversar com você mesmo. Vocês viram aí o exemplo que a Tainá deu dela conversando com ela mesma. Então, tipo assim, não é o que eu quero, não é o que eu tô querendo agora, mas é o que eu preciso fazer. Entende? Quando você entende que o que você precisa é mais importante do que o que você quer, você trabalha um pouco mais o seu cérebro e por conta de você trabalhar isso, você tem resultados melhores. Então, o resultado, ele vem em cima daquilo que você decide fazer. Entende? É como a própria palavra fala. A fé é o firme fundamento de coisas que não existem. Então você está dando ligamento para coisas que você quer fazer e você entende que é necessário que sejam feitas. Então você se posiciona em cima daquilo. E não crendo no resultado. Não, olha, eu vou fazer isso por conta daquilo. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu vou fazer porque se eu quero tomar um posicionamento diferente no futuro, o agora tem que ser decidido agora. Entende? Então toda a ação ela vai gerar uma reação. Todo mundo que assiste as minhas lives vê eu falando sempre o mesmo exemplo. Um terreno vazio que você não faz nada, se você deixar de 6 a 4 meses sem nada lá e você voltar lá, o terreno está cheio de mato. Então, às vezes, você acha que você fazendo nada, você vai ter algum tipo de resultado, você está enganado, tá? Porque você fazendo nada, a única coisa que vai acontecer é que você vai ter que fazer as coisas dobrado. Entende? Então, você caminhar até certo ponto e chegar naquele ponto e você se convencer que você não é capaz e você se convencer que você não consegue, é pedir para começar de novo. Entende? É tipo assim, o campeão do todo dia não é a pessoa que tem a faixa preta, não é a pessoa que está lá com o corpo sarado, trincado. O campeão do todo dia é aquele que tem a faixa branca. A faixa branca é a primeira faixa. O campeão do todo dia é aquele que está suado do primeiro dia de treinamento. O campeão é aquele que decidiu sair do lugar e fazer alguma coisa. Entende? Então, isso é decisão. Não adianta eu vir aqui oferecer para você 1 ano de PNL grátis, com aula intensiva, e trabalhar com você todo dia, e falar com você, e te ligar de madrugada, e te ligar de manhã, te ligar de tarde, fazer videoaula e conversar com você pessoalmente, se você não decidir fazer isso por si só, é conhecimento jogado fora, é tempo jogado fora. Exatamente. E aí eu coloquei aqui algumas dicas, né? Vou falar um pouquinho sobre elas e Boa você noite, acrescenta o seu ponto Bebel. de vista. Boa noite, Bebel. 7 formas, né, de reprogramar a mente para emagrecer, né? Aplicar o PNL. Acreditar que é capaz, né? Que eu acredito que é um dos primeiros passos. Não, o segundo, porque o primeiro é você reconhecer e aceitar, né? Que precisa, que você está sendo o vilão ali, né? Evitar se pesar todo dia. Porque, gente, eu tive muito problema com isso também. Quando a gente começa a focar só no peso, no peso, no peso, a gente vai ficando, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Tô fazendo alguma coisa errada, tal. Então a gente tem que começar a entender que músculo pesa mais que gordura. Então, sai da zona de conforto e vai estudar. Eu fazia muito isso. Eu ia no Google mesmo, colocava lá, por que que eu tô fazendo isso e aquilo? Gente, do modo grosseiro mesmo. E aparecia vários artigos e coisas lá, e aí eu ia ler e comecei a entender. E isso fez toda a diferença para mim. Entender o que eu estava fazendo para não ter perigo da minha mente me sabotar. Ó, você tá fazendo tudo isso, olha aí, não mudou nada na balança. Ah, porque muitas das vezes eu fazia isso, aí eu fiz o quê? Ah, vou desistir. Vou pedir uma pizza.
Ou se não, ia lá, emagrecia 1 quilo. Meu Deus do céu, emagreci 1 quilo. Vamos comemorar. Com o quê? Comida. Então, tipo, tá errado, né? A cabeça ainda não... A mente não emagreceu, né? Fazer o acompanhamento, que é super importante, seja em qualquer área. Se você precisa aí de uma dieta específica para o seu objetivo, um nutricionista, se você quer fazer exercício, um personal, né? Alguém da área de educação física. E se você tem problema com a mente, aí você espera um pouquinho me formar, que aí eu vou te ajudar, né? E relembrar e valorizar as conquistas, né? Porque a gente tem a péssima mania, eu falo, da gente sempre ampliar o que a gente fez de errado ou o que a gente deixou de fazer. E de minimizar quando a gente conquistou algo, quando a gente fez algo de bom, quando a gente venceu algo. Então a gente tem que parar com isso. Existe até uma ferramenta aí que vai tendo um método, né? Que eu tô fazendo aí do curso, que chama... Ah, não posso falar, né? É um spoiler aí, então eu não vou falar. Mas tem a ver com isso, da gente valorizar as pequenas conquistas, pequenas vitórias e parar de ficar ampliando, por exemplo. Caramba, olha, comecei a fazer certinho a academia, hoje eu não fui. E se você olhar de outra forma? Nossa, eu não fui, mas eu senti falta de ir. Quando que isso ia acontecer? É uma conquista. Então você começa a mudar, você vai rebater os seus pensamentos negativos. Porque senão isso nunca vai ser desinstalado da sua mente, né? Não focar na aparência, tá? Por quê? A aparência, principalmente pra gente que se vê, ela é distorcida. Então você pode ter emagrecido 50 quilos, você vai olhar no espelho e vai falar: nossa, eu não tô emagrecendo. Não tô emagrecendo, o que tá acontecendo? Então quando a gente para de fazer isso e fala assim: meu Deus, olha, esse short não entrava, entrou. Olha, meu Deus, me superei. A gente tem que começar a fazer isso, trocar. Então, a PNL, ela é assim que ela vai funcionar. Você vai desinstalar coisas ruins e automaticamente já vai rebater com coisas positivas para você conseguir mudar, né? Fazer novos padrões de comportamento. Então, se eu tinha o péssimo hábito de olhar lá no espelho e falar assim: nossa, não tô emagrecendo, vou parar. Então, eu vou olhar lá e falar assim: olha, tô vendo mudança. Mesmo que você não tá vendo ali no momento. Você começa a trabalhar a sua cabeça, né? Primeiramente. Aí que nem eu falo, quando a gente estava falando do suplemento. O suplemento, ele vai ser uma solução ali temporária. Mas ele não é um milagre, né? Então, ele vai te emagrecer. E aí você, trabalhando sua mente, você vai se manter magro. Que é o objetivo, né? E estabelecer metas reais. Por quê? Às vezes você fala assim: nossa, vou começar uma dieta hoje e daqui 15 dias eu vou perder 20 quilos. Cara, não funciona. Você vai se frustrar, você vai se matar, você vai, tipo assim, restringir. A restrição, ela vai gerar uma compulsão. Então, assim, não faça isso com você. Você vai começar, coloca uma meta real, real. Poxa vida, em 30 dias eu vou perder 3 quilos. 30 dias eu vou perder 3 quilos. Tem algo que o Jonathan fala que aí eu vou pedir pra ele falar, porque eu não lembro certinho como fala. Mas, tipo assim, você se colocou essa meta e aí, tipo, você colocou que você ia perder 3, você perdeu 7. Mas você colocou que você ia perder 3. Então é uma meta real. Como é o exemplo que você usa, amor? O exemplo é o seguinte: se você dá capaz de fazer 3, promete 2 e entrega Isso. 4. Isso, é isso mesmo. Esse exemplo mesmo. Porque é isso. Quando você se surpreende, você vai estar surpreendendo sua mente. É melhor que você decepcionar a sua mente. Ai, Tainá, mas a mente é tudo isso? É. A mente, ela comanda tudo. Então, ela vai afetar todas as áreas da sua vida. Sentimental, a saúde, no trabalho, o espiritual. Se você não controlar a sua mente, dominar, né, que é o domínio próprio, pode esquecer. Você não vai conseguir... você pode até conseguir alcançar algo, mas você não vai manter esse algo, né? Porque você, Shakespeare, daqui a um tempo, sua mente vai estar acostumada com velhos hábitos,
vai fazer você fazer tudo novamente, que vai fazer você voltar onde você começou. Então, a mente, né, é onde a gente tem que trabalhar para manter o emagrecimento. Shakespeare fala assim, ó, ou você controla os seus atos, ou eles o controlarão. Então é exatamente isso que a Tainá está falando. Você entender que você não é uma criança, entender que as atitudes que você espera para você mesmo é você que tem que tomar. E como a gente vive num mundo hoje de, de, um, de um imediatismo muito alto, as pessoas estão sempre procurando aquilo que satisfaz no agora. Estão sempre procurando aquilo que vai satisfazer você. Ó, eu quero satisfação agora, eu quero isso agora, eu quero sentir isso agora. Por isso que hoje as pessoas se entorpecem muito com uma droga muito perigosa chamada série. Isso o quê? Série. Sabe? Ah. Série da Netflix, da HBO, da... Por quê? Porque eu, por exemplo, que eu gosto muito de super-herói, né? Eu fui assistir Flash. Flash, a gente zoa que tem os momentos, né, as coisas, o texto motivacional antes da corrida, mas para quem está imerso em si e preso nos seus próprios achismos, esperando a aprovação de alguém, quando houve o texto motivacional que a série traz para o personagem sair correndo ou fazer algo, aquilo enche o coração da pessoa. E aí, quando a pessoa está cheia com aquilo, o coração fica todo cheio, nossa, olha que legal e tal, nossa, corre e tal, e torce por aquilo, a pessoa deixa de fazer aquilo que tem que fazer, porque a energia que ela tinha que usar para tomar uma atitude, a energia que ela tinha que usar para ir para uma academia, a energia que ela tinha que usar para fazer algo, para melhorar o corpo, a mente, o trabalho, a vida, o relacionamento, dentro e fora de casa, ela está gastando com a série. Então, hoje em dia, a droga mais perigosa que tem é a série. É por isso que hoje você está vendo bastante gente aí fazendo, tem a Netflix, a HBO, a Star, então, enfim, e um monte de coisa de graça para você consumir. Porque você fica preso, imerso nisso e você não faz o resto. E eu não falo só de série, também falo, tem videogame, tem joguinho de celular, tem as coisas que você pode fazer nas redes sociais. Você ficar lá assim, ó, um tempão, você tá ali, o tempo tá passando. Não vai voltar atrás. Então, quando você entende que você tem coisas a oferecer, que você é capaz de coisas maravilhosas, coisas magníficas, mas você decide não fazer porque você está ocupado com alguma coisa, depois você se frustra com o resultado, a culpa é sua. Mas a culpa é sua porque você decidiu viver aquilo e não viver algo que seria para você extraordinário. Isso está em você. Isso você pode produzir, você é capaz de fazer, você decidiu não fazer. Mas a escolha está em Basicamente, você. assim, resumidamente, né, é a gente entender que o vilão da própria história é a gente mesmo. Que Exato. não tem como a gente colocar a culpa de nada numa outra pessoa. Então, quando a gente se coloca ali como protagonista mesmo, pode até ser clichê, mas quando a gente coloca ali que a gente é culpado, cara, eu tô gorda. Ah, a culpa é de quem? É minha. Quem que tá comendo? Eu. Tô comendo, não tô fazendo um exercício, né? Quero o que acontece o quê? Então, assim, quando a gente traz essa responsabilidade pra gente, que nem eu vejo muito assim, a gente não, eu mesma, né? Tinha muito disso, de tipo assim, eu não me trouxe pra vida adulta, eu não tinha me trago pra vida adulta. Eu tava lá, ah, meu Deus, eu quero que cuidem de mim, coitadinho de mim, me ajudem aqui, tadinho de mim. Enquanto eu vivi nessa bolha, a minha vida só foi pra trás, ela só foi se afundando. Então, quando eu saí dessa bolha, que graças a Deus vai fazer um ano, eu nunca mais voltei pra ela. A partir do momento que eu assumi a responsabilidade, não, é culpa minha, eu tô fazendo isso comigo.
Ninguém tem culpa. Aí eu fui para uma academia sozinha, porque para mim era muito difícil, questão de ansiedade, fobia social e tudo mais. E eu tinha até pessoas para ir comigo. A Mayara mesmo falou assim: não, tá, daqui a pouco vai dar meu horário, espera aí que eu entro com você. Eu falei: não, eu preciso fazer isso sozinha. E eu vou fazer. Então eu fiquei 20 minutos dentro do carro ali numa guerra comigo mesma. Mas eu venci. Por quê? E Porque eu hoje eu aqui em casa. controlo a minha mente. Hã? E eu aqui em casa. Eu mandando, Jonathan, eu tô aqui dentro do carro, não consegui entrar ainda. Jonathan, não sei o que, não sei o que. E com tremedeira e quase morrendo dentro do carro para entrar dentro de uma academia. Mas eu entrei. E hoje é engraçado que é difícil você me tirar de lá. As pessoas foram lá convidar a gente para ser padrinho de casamento, achou a gente só na academia, porque, gente, é real. Então, acho que eu trouxe para minha realidade isso. Agora eu fiquei Gente, doente essa semana, não estava aguentando sair do trono, né? Fazer isso uma força já era, então não teve como. E eu tô sentindo muita falta. Muita falta. Só que eu coloquei isso na minha vida. Muitas das vezes eu escutava, por exemplo, minha irmã mesmo. Hoje eu tava xingando ela, a Paula. E eu escutava dela, tipo assim, você precisa fazer alguma coisa. E não sei o que lá. E hoje eu tava lá falando, ó, e aí? Tanto que ela vai ser a minha primeira coach. Eu vou aplicar o método nela. Ela aceitou e a gente vai começar aí. Porque como a gente, dentro do curso, como todas as faculdades, todos os cursos, a gente tem o TCC e tudo mais, então você já tem que começar a aplicar, até mesmo para você começar a passar, ó, tô tendo dificuldade nisso e naquilo. Então ela vai ser a primeira. Então, assim, para mim, a minha irmã, que ficava sempre me xingando, falando, acontecendo, e via que eu começava as coisas parava, não, agora vai. Ela mesma me ajudou várias vezes com várias formas e eu parava. Então aquilo era frustrante já para todo mundo, não só para mim. Porque as pessoas se uniam ali numa força-tarefa, poxa, agora ela vai. Daqui a pouco eu tava indo para todo lado, menos para isso. Então conta hoje pra quando. galera aí. Hã? Conta pra galera aí o que eu falei quando você falou que ia começar a academia. Preta, você sabe que a minha memória é maravilhosa, né? Quando ela falou que ia começar a academia, eu vou começar a academia, eu vou perder peso, que não sei o que e tal. Eu falei, eu posso acreditar só vendo, só. Que ela ainda ficou, Não, e nossa. ainda você falou assim, uma coisa que eu lembro que você falou foi só, eu não vou. Não É, eu adianta, também. Falei, ó, você vai, você quer ir? Beleza, mas eu não vou. vai com Deus, eu não vou não. Eu falei assim, eu posso acreditar só vendo mesmo? Que assim, sério, ainda ficou brava comigo e tal. Mas por quê? Que nem ela tá falando aí. Não foi uma tentativa, não foi duas, não foi três, né? Então, uma coisa, gente, puxa a outra. Quando eu mudei de. Pagamos várias academias, tipo, Pagar uma da mais barata academia até a mais até a cara, mais né? cara. Quando eu conheci o Marçal, ele que me apresentou o PNL e tal, com método de IP e tudo, eu tive resultados micro e resultados macros, né, na minha vida. A Tainá tá aí, não deixa eu mentir. E aí eu decidi que eu tinha que fazer esse método Smart Time para apresentar. Foram 4 turmas. Na minha opinião, foi um desastre. Mas aí, quem fez e segurou com as duas mãos, me traz resultado até hoje. Minha esposa é um desses resultados. Então, assim, ó, para você que é casado, vou falar aqui bem pertinho para vocês aqui que são casados, vocês precisam entender o seguinte: tem coisa que você, homem, vai fazer sozinho que vai espelhar na sua mulher imediatamente e inevitavelmente. Só que, por enquanto, quando você começar a fazer isso, vai ser uma jornada que você vai fazer sozinho. Muita coisa que você, homem, vai fazer, a sua esposa não vai prestar atenção, a sua esposa não vai ver, e ela só vai reconhecer quando os resultados chegarem. Pode ser que não. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de resultado. Por quê? Eu sempre fui um homem, um cara muito sonhador. Eu sempre fui um cara que eu sempre almejei grandeza, né? E aí, quando eu comecei a trazer essa grandeza para dentro da minha casa, que foi quando eu me tornei líder na empresa, em 6 meses, 3 meses. é,
E ela viu essa correria, ela viu esse corre meu, ela viu eu esgoelando, ela viu fazendo boot cerebral, ela viu eu tomando banho gelado, ela viu eu correndo atrás de tudo isso, entendeu? Então eu fui o meu laboratório. Eu Sem contar fiz. que, só para falar para as pessoas que não conhecem, né, a história, que você não parava em nenhum emprego. É, Você, né, tinha essa dificuldade. Em 3 meses você se tornou um líder. Então, e tá lá até tô lá hoje. até hoje. E aí, tipo assim, essas ferramentas foram todas colocadas em prática e ficaram funcionais. E aí eu entendi que eu tinha que colocar isso para fora. Eu coloquei para fora, como eu bem disse, fiz 4 turmas do Smurfing Time. E agora a gente está falando com alguém que vai mentorear alguém. A gente está falando com alguém que teve resultados micro e resultados macros e está tendo mais resultado macro. Porque eu fiz tudo que eu fiz e eu demorei 1 milênio para conseguir. Ela está fazendo em tempo recorde. Entende? Então, vai ter coisas que você, homem, vai fazer que vai refletir tão forte, tão forte, tão forte na sua mulher, que o crescimento vai vir assim de uma maneira que você vai ficar espantado, como eu estou espantado. Mas isso é cobertura espiritual. E aí, quando isso acontecer, as coisas que a sua mulher vai fazer vão começar a agregar na sua vida, como o que está acontecendo na nossa vida, no nosso casamento, tá agregando, porque quando ela começou o, o processo de emagrecimento e tal, ela vem fazer comigo aqui em casa, vem fazer comigo, vamos fazer junto e tal, fulano de tal faz junto. E não era uma parada que estava tão assim para mim, porque ela estava num processo que eu ficava assim, uma hora ela vai parar. Uma hora ela vai parar. Porque a gente já estava acostumado com isso. Então tava todo mundo olhando e falando assim, uma hora ela vai parar. Quando ela saiu daqui de casa e falou, eu vou para academia, eu falei, eu vou levar. Falei, não, não vou levar. Ela vai sozinha. Porque eu sei das rupturas que ela precisou quebrar. Eu sei dos lugares que ela precisou, das paredes que ela precisou derrubar. E ela ficava mandando vídeo pra mim, aqui, ó, tô na academia, não sei o que, tô no carro, não sei o que. E eu não mandava nada. E se eu mandasse, que eu me recordo, eu falava assim, é só entrar. Depois eu vou ver aqui, qualquer coisa eu posto os prints pra vocês. Por quê? Tem situações que, assim como nós homens precisamos passar, as nossas esposas também. Só que tem um segredo aí. O homem, ele é responsável por manter a casa, sabe? Ele é responsável por manter o psicológico da casa. A mulher é responsável por manter a paz, a harmonia da casa. E quando ela começou a ir na academia, eu ficava, não, peraí, ela tá indo na academia e eu vou ficar aqui jogando videogame. Ela tá indo na academia e eu vou ficar aqui ouvindo audiobook. Vou ficar aqui na cal conversando com o David aqui e a mulher lá fazendo força. Não, por que isso? Eu sou o alfa. Eu tenho que ir. E aí eu peguei e comecei. No primeiro dia eu tava com ódio, entendeu? Vontade de bater nos outros, fazendo força e tal. Hoje, a gente ficou essa uma semana sem ir, né? E eu tô assim, bravo, né? Porque a gente não vai. Porque eu comecei a ter meus resultados, meu corpo começou a mudar. Eu falei, gente, isso é real, eu estou aqui ficando forte, meu Deus, eu tenho que ir, né? E aí é algo assim, quando você planta na vida da pessoa, mostra que é um produto real, mostra que aquilo funciona, mostra que aquilo não é só uma coisa assim da boca para fora, aquilo muda a vida das pessoas e começa a tocar as pessoas ao redor. Ai, Ô, David, meu eu vou te Deus. dar porrada, David. E as coisas começam a ter efeito nas pessoas. Eu costumo dizer que nós somos árvores. E o que uma árvore faz? Ela dá semente. E às vezes você dá uma semente aqui, numa fruta, alguém come essa semente, come essa fruta enquanto está comendo, está caminhando, e às vezes joga essa semente em algum lugar e ali você floresce de uma outra maneira. Então é sobre isso, é sobre você plantar na vida das pessoas, trabalhar com o coração, trabalhar com a alma, entender que nós somos ecos,
respostas de oração, respostas de sonhos, porque pode ser que você não acredite, mas tem gente que está se esperando em você. A pessoa pode assistir o seu conteúdo, as pessoas podem acompanhar cada passo que você dá e elas não dão conta de ir lá e dar um like, elas não dão conta de vir aqui e fazer o que o meu David está fazendo, comentar e participar, porque elas não dão conta. E tá tudo certo. Só que você tem que entender que as ferramentas que vão ser apresentadas para você, elas são reais, elas são funcionais, porque tem eu aqui, que estou aqui como resposta, que funciona, e tem a Tainá, que tem respostas muito maiores do que as minhas, para mostrar para você que são reais e que funcionam. Entende? É real. Diga, mulher. É isso. Acho que a gente falou até um pouco demais, né? E o senhor, então, tá sentindo falta da academia, né? Ixi, lógico que eu tô. Os meus Que bom, porque hoje músculos. a gente vai treinar daqui a pouco, tá? Porque a academia tá até às 11 aberta. Que legal. Nossa mente é a arma que nos movimenta ou nos faz perecer. É isso mesmo, David. É exatamente isso. Ô, David, eu vou te dar um murro, você fica me chamando de frango. Para finalizar, né, amor? Como que as pessoas podem dar aí o primeiro passo para usar a PNL aí no emagrecimento, nesse processo de emagrecer? Processo de emagrecer, para iniciar. Seguinte, é bem simples. Olha no espelho e se pergunta o que você está fazendo da sua vida. Primeiro passo. Segundo passo, vai procurar alguém. A Tainá está aí, se especializando nisso, para trabalhar isso, você quer emagrecer. Então, acompanha ela. Às vezes você está com dúvida, tá, não, será que é real mesmo? Acompanha, vai lá consumir o conteúdo dela, né? E terceira coisa, você não é o centro das atenções, entendeu? Por mais que tenha gente falando da sua vida, por mais que tenha gente olhando para você, por mais que tenha gente que tenha zombando de você, elas estão falando delas mesmas, entende? E elas só vão parar de falar de você, ou elas vão falar mais quando você começar a trazer resultados que elas não podem contestar. E de novo, a escolha sempre vai ser sua. Independente do que as pessoas vão dizer, a escolha sempre vai ser sua. Eu que vou decidir se eu vou comer alguma coisa que eu não deveria, eu que vou decidir se eu vou comer alguma coisa que eu deveria, eu que vou decidir. A escolha sempre vai ser sua. Então, assim, ó, de todos os pilares que eu tenho para ensinar as pessoas sobre PNL, que eu já veio gente aqui em casa para me fazer imersão, já veio gente aqui em casa para me dar aula, entendeu? Eu já tenho experiências para contar a respeito do PNL e eu posso dizer para vocês, todo mundo tem uma escolha. Se você decidir dar certo, você vai dar certo. Só que antes de você começar a dar certo para os outros, você precisa dar certo para você. É isso. E é aquilo, né? Que os resultados, ele calam bocas sem que a gente precise abrir a nossa. Isso foi Exatamente. uma das frases que eu mais usava, porque tinha isso, né? Das pessoas não acreditar, porque eu sempre começava e parava. E outra coisa que eu usei muito foi Jesus é o suficiente, Jesus é o suficiente. Na questão de tipo assim, meu Deus, ai, mas vou sozinha? Vai, só vai. Porque vários momentos da sua vida vai ser só você e Deus. E você tem que tirar motivação, força de dentro de você, porque é o seu objetivo. Trazendo para o emagrecimento é o seu corpo, é a sua saúde, é a sua autoestima, não é de mais ninguém. Então vai, dê o primeiro passo e só continua. Brau. Então, esse foi nossa livecast de hoje, nosso segundo, né? Muito obrigada aí pela... Vamos para as considerações finais. O que você achou disso, Tainá Adriane? Desse conversa cast aqui? O que você achou? Fala pra Você vai entrevistar o meu podcast, é isso? Você já ia
se despedir sem falar o que você achou pra nós. Tem que falar, mulher, que é isso. Eu ia falar, né? Mas você tá querendo, Então né? é eu, então que eu vou falar, gente, tô muito feliz. Mandar um beijo, Exatamente, você é o entrevistado. É que você tá mandar um acostumado a beijo, entrevistar, entendeu? é, mandar um É beijo pro meu você que pai e tem que minha dar suas mãe. considerações finais. Ah, é verdade. Eu não tô na sua live, viu? Vou mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe. Ah, claro. Seu pai, óbvio. Tá bom, parei. Gente, é muito gostoso vir aqui, cara. Eu gosto muito de vir, tipo, de participar, de ser convidado, eu gosto demais, né? É desafiador porque é minha mulher, né? Ela já me viu de cueca, então, né? É desafiador, mas eu venho, eu não nego o povo, E não. isso é uma coisa que eu desbloqueei, tá? Porque o Jonathan, desde quando começou a fazer live, disse que vai me chamar e nunca me chamou, tá É, bom? Ele nunca conseguiu fazer isso que eu tô fazendo aqui, tá, gente? Só exato. pra. Mas, ó, quem assiste meu conteúdo aí sabe o motivo. Vamos deixar essa no ar. Mas como eu estava dizendo, eu Joga aí gosto na muito, roda, ué. eu gosto muito de vir participar, né? Eu aprendi que nós somos, como eu bem disse agora, nós somos sementes, as coisas têm que ser faladas, a gente tem que ensinar aquilo que a gente sabe, né? E é normal a gente entender que a gente tem algo para ensinar. Às vezes as pessoas, quem você pensa que é? Eu sou alguém que aprendeu algo e mudou a minha vida. Se mudou a minha vida, pode mudar a vida de alguém também. Então, muito grato, né, de ser convidado. Essa pessoa tão influente, tão maravilhosa. O pessoal para na rua para tirar foto, para na academia para tirar foto, para conversar. Olha, você é a Tainá? Eu acompanho você. Nossa, é tão legal. Eu vim na academia por causa de você, então é muito legal estar aqui com essa pessoa influente, entendeu? Vai dar um like para minhas redes. Você que está assistindo isso aqui, Tá de segue sacanagem. nós, @Jonathan Valadares. É isso. Tô vendendo Ai, meu meu Deus peixe. do céu. Criador do método Smart Time. Que precisa pôr em prática, né? Tá travado aí. Calma. Até essa parada do podcast aí tá trazendo bastante novidade aí, que a gente não pode ficar falando que nós somos mais de um. Calma. Entendi. Então é isso, gente. Obrigado, David, pelo teu apoio moral aí o tempo todo com a gente. É isso, Pra você que tá o assistindo, LNT, cara, Corp. LNT Corp, cara. pra vocês que estão assistindo essa live gravada, deixe seu comentário aí sobre o que você achou, se você tem alguma dúvida a respeito. E a gente vai estar respondendo todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.